Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. Na alegria do Espírito Santo, que mais uma vez nos encontramos aqui no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Te convido a tomar a palavra de Deus em mãos no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo do 19 ao 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, é povo amado de Deus. Então, a Santa Liturgia continua aí no Evangelho de São João, capítulo 20, onde vem falar, aqui no título, aqui na Bíblia, Ave Maria, na página 1793, capítulo 20 do Evangelho de São João, intitulado Aparição aos discípulos. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio dele e disse: a paz esteja convosco. Então, na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana. Qual o primeiro dia da semana? Domingo. Então, na tarde de domingo, primeiro dia da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam. Então, eles estavam com medo, portas trancadas, reunidos. E diz a palavra que por medo dos judeus, eles se encontravam ali fechados, trancados. E Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus aqui, ele continua aparecendo aos seus, após a morte e ressurreição. Jesus, ele não sobe ao céu diretamente, ele fica ali andando com a igreja, acompanhando, aparecendo, por o período de uns 40 dias. E logo após esses 40 dias, ele vai subir ao céu, não é levado, mas ele sobe. E a ascensão, a ascensão porque Jesus sobe com seu próprio poder ao céu. E quando fala a assunção de Maria, a assunção de Maria ao céu, porque Nossa Senhora ela foi levada pelos anjos. Já Jesus subiu com seu próprio poder, e aí nós chamamos a ascensão. Então, antes dessa ascensão, Jesus continua aqui com os seus discípulos, acompanhando a igreja. E ele vem aparecer aonde? No meio deles. Eles se encontram ali, como diz aqui a palavra, na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana. Os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Então eles estavam com medo. E a pessoa, quando está com medo, ela não tem paz. Então os discípulos não estavam com paz porque estavam com medo. E Jesus veio e colocou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Então essa paz que Jesus nos traz não é a ausência de conflito com o mundo. Os discípulos, embora estivessem ali, discípulos do Senhor, tivessem caminhado um bom tempo com Jesus, e agora eles se encontravam, embora reunidos ali, naquele lugar, mas portas fechadas, com medo das autoridades. Por quê? Eles tinham crucificado recentemente o mestre deles.
Então, os seus discípulos estavam com medo. Ora, se fizeram com o nosso mestre o que fizeram, se judiaram como judiaram, se o crucificaram, se o maltrataram, se o feriram da forma que o feriram, quanto mais o farão conosco. E o próprio Jesus já havia dito na subida ao Calvário: se fazem comigo lenho verde o que faz, imagine com vocês lenho seco. E as mulheres choravam, e disse: não chore por mim, chorai por vós mesmos e pelos vossos filhos. Jesus já indicava que o sofrimento iria continuar ali naquela localidade, que o sofrimento ele iria, de certa forma, permanecer na realidade daquele povo. Então Jesus ele veio trazer essa paz à sua igreja. A paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Então, dito isso, Jesus mostrou as mãos e o lado. Jesus faz questão de mostrar as marcas dos pregos, o seu lado transpassado pela lança. É como que Jesus diz aqui, tudo isso por amor a vocês. Conquistei vida eterna, venci e vocês vão vencer. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Então, como o Pai enviou Cristo, enviou o Filho com o poder, com a autoridade, com a força do céu, certo? Com a permanência do Pai com ele. Então, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Então, como o Pai enviou Cristo com a missão de anunciar a palavra, de pregar esta palavra, de anunciar o reino de Deus, assim também o Pai envia a igreja com essa mesma missão, a missão do Cristo. A missão do Cristo não termina quando ele é crucificado, não termina quando ele sobe ao céu, mas a missão do Cristo, ela continua na igreja, continua nos discípulos. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Então Jesus derrama sobre a sua igreja o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. E aqui a gente vê que Jesus ele dá essa graça à igreja, na pessoa dos apóstolos. E hoje seus sucessores, quem é que pode administrar o sacramento da penitência? Nós temos aí o bispo, o arcebispo, o papa, o padre. Não todos esses receberam essa graça de administrar o sacramento da penitência. Sacramento da penitência. Então aqui o sacramento da penitência é administrado pelo clero. Embora o diácono faça parte da família do clero, mas ele não pode administrar esse sacramento. O diácono pode administrar o sacramento do batismo, do matrimônio, mas o sacramento da penitência, da unção dos enfermos, só o sacerdote. Então, você vê que Cristo derrama sobre a sua igreja essa graça, essa autoridade. E ele é bem claro em dizer aqui, a palavra ela está bem clara, não precisa aqui intérprete, porque ela por si só já está bem clara. A quem perdoardes os pecados, se lhes são perdoados, a quem os retiverdes, se lhes são retidos. Então, Jesus deu sim à igreja essa autoridade. Jesus deu. É tanto que Jesus, vocês podem até lembrar daquela passagem que trazem um paralítico, que por 4 amigos numa maca, e porque querem apresentar Jesus para pedir a cura daquele paralítico. Como Jesus está num local, numa casa ali, que tem muita gente mesmo, na porta não tem como passar. O que é que eles fazem? Aqueles 4 amigos, o paralítico diz: olha, nós não vamos perder a oportunidade de apresentar o nosso amigo diante dele, porque ele pode mudar a situação desse nosso amigo. Ele pode curar esse nosso amigo. E aí eles são ousados, eles sobem lá no telhado daquela casa lá e abrem um buraco naquele telhado e desce o leito em que jazia o paralítico, creio que com cordas, alguma coisa assim semelhante, e desce o paralítico mesmo ali de junto de Jesus. E diz a palavra que, vendo Jesus a fé daqueles homens, disse ao paralítico: meu filho, perdoados te são os pecados.
aqueles que estão ali em volta, os fariseus, eles começaram a criticar e a rejeitar aquela afirmação de Jesus, aquela palavra que Jesus disse: meu filho, teus pecados são perdoados. Eles começaram a criticar: ora, quem pode perdoar pecados senão Deus? E aí Jesus vai e diz: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar os pecados, eu ordeno ao paralítico: levanta-te e anda. E aquele homem levanta e começa a andar. E a multidão começa a glorificar a Deus. Então aqui Jesus dá a igreja. Ele dá a igreja porque os dons é dele, ele dá a quem ele quer. Quer você ache bom, ache ruim, problema seu, mas é de Jesus, ele dá a quem ele quer. O Espírito sopra em quem quer, aonde quer, da forma que quer. E Jesus tem os dons que é dele, ele dá a quem ele quer. E ele quis dar a igreja. Ele quis dar a igreja. E a igreja você já sabe qual é. Aonde é que tem a confissão que você vai, e ali a confissão auricular que você senta aos pés daquele ministro de Deus, e ali você se confessa. E ele, em nome de Cristo, porque ele pressiona Cristo: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, na igreja que tiver esse sacramento, que eu estou falando aqui, dessa forma, então é a essa igreja que Jesus deu essa autoridade, na pessoa dos seus ministros. A quem perdoar os pecados, se são perdoados, e a quem não os perdoar, se são retidos. Como assim, Pedro? Ora, porque há uma condição. Qual a condição para receber o perdão? Arrependimento. Então, se eu vou ao confessionário, se eu vou aos pés do sacerdote para me confessar, e eu fiz ali uma confissão, não esqueci de nada, e no final de tudo eu digo que não estou arrependido, não tem como este pecado ser absolvido, porque não me arrependi. Então há uma condição: a quem os retiveres, se lhes são retidos. Então, quando eu não me arrependo, esses pecados não tem como ser perdoado. Então é preciso se arrepender. E se arrependendo, que nos esforcemos para mais não praticar aquele pecado. Então, a quem perdoar os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiveres, lhes serão retidos. Depois dessas palavras, soprou sobre ele, dizendo: recebeu o Espírito Santo. Aí depois desse receber o Espírito Santo é que ele diz essas palavras aqui no versículo 23, que é o último versículo desse evangelho: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados; aqueles a quem os retiveres serão retidos. Então, Jesus deixou uma igreja aqui na terra que ela tem poder de perdoar os pecados, sim, em nome de Jesus. Porque é perdoar os pecados não no nome do sacerdote, mas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Igreja de Cristo recebeu essa missão, e ao longo do tempo ela tem sido fiel, cumprindo com a ordem de Jesus. Tem ido, tem evangelizado. Eu quero também focar aqui nessa paz, a paz que Jesus dá. A paz que Jesus dá não é a paz com o mundo, porque se assim o fosse, os discípulos não teriam sofrido tanto, sendo perseguidos, martirizados e sendo expulso das sinagogas, expulso das comunidades. A paz que Jesus está dando aqui é uma paz com o céu, é uma paz com o Pai, é uma paz com Ele, certo? E muitas vezes essa paz com Ele não quer dizer a paz com o mundo, porque Ele mesmo disse: o mundo me odiou, o mundo me odeia, e por o mundo me odiar, irão odiar também vocês. Na medida que vocês acolhem a minha palavra e se esforçam para vivê-la, vocês vão fazer também essa inimizade com o mundo. E aí, como São Tiago, a carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 4, vem dizer: adúlteros, não sabeis que o amor ao mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E é bom aqui frisar que quando fala o mundo, não fala o planeta Terra, né? Mas fala-se mundo da questão do pecado, da modernidade, da forma que se vive hoje nesse mundo, as novidades que surgiram ao longo do tempo, que tem tudo levado aí o povo a viver uma vida paganizada, uma vida em que o povo vai fugindo da graça, fugindo do sagrado, né, e se lançando cada vez mais no profano. Então, que eu e você possamos abrir o nosso coração para acolher essa palavra no nosso coração. E busque esse sacramento. Busque o sacramento da penitência.
Salvo engano, acho que é o quarto na ordem dos sacramentos, que são 7. Então busque os sacramentos, em especial da penitência. Busque o sacerdote, procura aí um horário, vai lá, confessa os pecados, recebe a absolvição, recebe essa graça e se fortalece espiritualmente para combater o bom combate. Se você caiu, se você pecou, lembre-se que Jesus deixou uma igreja que tem poder de perdoar os pecados. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que foi mais uma reflexão aqui no canal. Fica com Deus, que eu vou com Ele. E até a próxima oportunidade, se assim nos permitir. Paz e bem.